18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, hein? 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite, Karine Leão. Boa noite, Carlão. E muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. É claro que estamos contando sempre com a sua participação. Acione aí o 994887592 e participe do 18 horas conosco. A gente também aguarda a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Bora. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Bonde dos Mauricinhos. Justiça determina medidas cautelares para os investigados. Supremo Tribunal Federal suspende a eleição antecipada de Roberto Cidade para presidente da Assembleia. Deputado federal Fausto Júnior deixa o governo Wilson Lima. Manaus volta a registrar ar poluído por causa da fumaça das queimadas. Legal, 6 horas e 1 minuto. Boa noite mais uma vez para você, sempre aí na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Vamos conferir em esses e outros assuntos, os destaques desta terça-feira, 29 de outubro de 2024, até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil, no ar 18 horas. 18 horas. Olha aí, a gente começa o programa de hoje falando sobre o bonde dos Mauricinhos, né? A Justiça do Amazonas decidiu revogar as prisões temporárias dos integrantes. O grupo investigado por crimes como porte ilegal e disparo de armas e associação criminosa. A Justiça optou por impor uma série de medidas cautelares que limitam a liberdade dos investigados, garantindo que eles permaneçam sob vigilância enquanto o processo corre, Karine. Então, Carlão, segundo a Justiça, as medidas cautelares são suficientes para assegurar o andamento das investigações. Segundo a polícia, Henrique Benigno Lima, de 20 anos, Marcos Vinícius Mota da Silva, de 18 anos, e Pedro Henrique de Carvalho Baima, de 20, são suspeitos, são investigados por 9 crimes, e entre eles de porte ilegal de arma de fogo, incêndio, explosão qualificada e associação criminosa. O repórter André Meirelles está acompanhando esse caso, conversa ao vivo agora aqui com a gente do 18 horas. Boa noite, André. Traz pra gente as atualizações do caso. Muito boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha. Então, depois que a Polícia Civil pediu a prisão preventiva do trio, que teve parecer favorável para a revogação dessa prisão preventiva que foi dada pelo Ministério Público do Amazonas, no domingo, depois que 2 juízes plantonistas do órgão, né, se julgaram suspeitos para atuar o processo, a Justiça agora decidiu manter os mandados de prisão temporária dos jovens ontem. Na verdade, ontem veio esse pedido de manter aí a prisão dos jovens, né, sobre essa situação. O que acontece? Inclusive, ontem a gente entrou aqui, né, Karine Carlão, nós falamos dessa atualização para falar sobre essa situação dos 2 juízes plantonistas ali no local, que foram considerados suspeitos, e ficou de a Justiça ter que resolver sobre aceitar ou não esse pedido aí de prisão preventiva. Até então era um pedido de prisão temporária. Então a polícia quer então a prisão preventiva do bonde dos Mauricinhos. Então tá essa revogação, prende ou não prende, tira casaco, bota casaco, mas a atualização é que ontem então a Justiça resolveu manter a prisão temporária, na verdade, dos jovens. Só que hoje, agora, a última atualização é essa. A Justiça voltou atrás e revogou, ou seja, suspendeu os pedidos de prisões temporárias. Ou seja, a Polícia Civil, que tinha um mandado de prisão temporária, queria prisão preventiva. Não conseguiu a prisão preventiva, até então era só a prisão temporária. Isso até ontem. Só que hoje, uma nova atualização, nem prisão provisória tem mais, né? Nem prisão temporária tem mais. Aqui. Então eles estão livres, né? Inclusive, os advogados dos investigados argumentaram aí que a medida cautelar não se sustentava, né? Uma vez que os réus tentaram se apresentar espontaneamente, de livre-arbítrio ali à polícia, e não havia urgência ali para continuar a prisão, né? Inclusive, um desses advogados é o Elci Simões, que a gente vai acompanhar agora a fala dele, falando aí, inclusive ele faz um destaque aqui de que
pela justiça, que decretou ontem a prisão do trio, né? Assim que terminasse esse prazo das eleições, que termina daqui a pouco, à meia-noite, né? A partir de meia-noite pode ser preso aí, cumprido todos os mandados de prisão. Então, ele fala inclusive sobre essa situação de que a prisão seria a última coisa que a justiça deveria fazer. Isso o advogado de defesa de um deles fala. Vamos acompanhar. Entende que tem que responder judicialmente pelo que for apurado, mas é um processo que está em fase embrionária, um processo recente, né? Estamos falando de um vídeo que circulou na internet. A gente alega a prisão é a medida extrema de um crime, né? O próprio Supremo Tribunal Federal regula requisitos para que essa prisão seja decretada. Então, se tratando de pessoas com os antecedentes dos acusados, com a vida pregressa, com todos os requisitos favoráveis à não decretação. Por isso, acreditamos que a decisão do Tribunal de Justiça, conforme o entendimento do Ministério Público, deve vir favorável a outra medida que não seja prisão. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do Elci Simões, que é um dos advogados de defesa desse trio, que a gente fala essa atualização agora dos conhecidos bonde dos Mauricinhos, né? A defesa do trio também disse que todos os investigados possuem casas próprias, endereços fixos, bons antecedentes criminais, além de alegações de que os crimes investigados não são atuais, né? A polícia havia solicitado a conversão da prisão, alegando a necessidade de garantir a eficácia das investigações, só que aí o juiz considerou que a falta de urgência e também a colaboração dos investigados com as autoridades eram fatores que justificavam essa revogação da prisão, né? Embora essa prisão temporária tenha sido revogada, o juiz agora ele impôs medidas cautelares, ou seja, o bonde, por enquanto, de acordo com a decisão da justiça, esse trio não vai ser preso, né? Não vai ser preso o trio, mas vai ter algumas medidas cautelares aí aos investigados. Entre essas determinações da justiça estão a proibição de frequentar estabelecimentos que comercializem bebidas alcoólicas ou drogas, e também eles serão obrigados a comparecer bimestralmente em juízo e também recolhimento domiciliar noturno nos dias de semana, ou seja, não podem sair, tem que ficar em casa ali, né, durante a noite. Além disso, foi suspensa também a carteira nacional de habilitação dos investigados, né? Inclusive, segundo informações do vídeo antigo de 2 anos atrás, um deles era menor de idade e estava dirigindo, então ele conseguiu tirar a CNH, mas agora foi suspensa aí, uma das medidas cautelares. Enquanto houver essas investigações, o trio aí do conhecido bonde dos Mauricinhos não vão poder também dirigir, Karime, Carlão. Tá certo, então tá aí a Justiça do Amazonas, que revogou a prisão temporária dos 3 rapazes investigados, os conhecidos como bonde dos Mauricinhos, e impôs medidas cautelares para esses investigados, para os rapazes. A decisão foi do juiz Rivaldo Matos Noronha Filho e também negou o pedido do Ministério Público para a conversão da prisão temporária em preventiva e impôs as medidas cautelares para os investigados, entre elas essas que o André Meirelles citou. André, muito obrigada pelas informações. Boa noite. Valeu, André. 6:08, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a eleição do deputado estadual Roberto Cidade para o cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas no biênio 2025-2027. Determinou que os parlamentares estaduais realizem agora nova eleição até o fim do ano, hein, Karime? Então, Carlão, o ministro atendeu a um pedido da direção nacional do Partido Novo, que contestou essa segunda reeleição de Roberto Cidade, que foi antecipada. Gente, eles votaram isso em abril do ano passado. Reelegeram Cidade para ser presidente da Assembleia de 2025 até 2027, Carlão, como você falou. E hoje Roberto Cidade criticou essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que impediu a reeleição de presidentes de assembleias estaduais durante a mesma legislatura. Roberto Cidade afirmou que a medida foi uma tentativa de prejudicá-lo politicamente, destacando que seguiu todas as normas constitucionais quando concorreu à reeleição. A decisão do Supremo Tribunal Federal afetou diretamente sua posição e gerou debates sobre a autonomia dos estados em questões internas legislativas. Roberto Cidade, Karime, anunciou que vai acatar a decisão do ministro Zanin e disse que vai se candidatar novamente para o cargo. Quem
Quem tem mais detalhes sobre essa posição aí do presidente, né, da Assembleia Legislativa, a repórter Nathalie Moraes, que está aqui em nossos estúdios. Alô, Nathalie, boa noite. É possível que cidade, né, seja eleito de novo, isso porque já tem até deputado antecipando o voto em favor dele, né? Ele está com essa possibilidade real, Nathalie Moraes? Então, Carlão, se puder, ele já tá ali ele já lançou que a candidatura tá aí. Se for possível, ele vai realmente se candidatar, e como você bem disse, né, Carlão, vários apoiadores, vários deputados, pelo menos 6 deputados declararam aí apoio a Roberto Cidade. Inclusive, né, ele se manifestou, né, depois que veio aí essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, que suspendeu a sua reeleição para a presidência da ALEAM no biênio 2025-2026. Hoje, né, foi uma manhã bastante polêmica lá na Assembleia Legislativa. Imagina a confusão. Foi uma manhã apocalíptica, vamos dizer assim, Imagino, né, nesse pós-eleição. E aí, durante o discurso dele ali na tribuna, ele declarou que essa ação judicial teve um único intuito: de prejudicá-lo nas recentes eleições municipais, quando ele concorreu ali o cargo à Prefeitura de Manaus. Ele fez duras críticas a Maria do Carmo, né, a ex-vice-candidata do capitão Alberto Neto. Ele disse que esse seria um ataque por parte dela, mas aí logo depois, né, os ânimos foram acalmados, e aí vários parlamentares também declararam já apoio à possível nova eleição do Roberto Cidade. Ele reuniu ali, né, a imprensa, vários colegas na sala de imprensa, e aí ele falou um pouco mais sobre esse assunto, e é exatamente um trecho dessa entrevista coletiva que nós vamos conferir a partir de agora, a fala do deputado Roberto Cidade. Vamos conferir. 14 assembleias do Brasil refizeram as eleições. Isso está sendo um tema que está sendo debatido nacionalmente, né? Ontem eu, por telefone, falei com o presidente do Distrito Federal, que foi reeleito também. Falei também com o presidente de Goiás, falei com o presidente do Rio Grande do Norte. Falei também com o presidente de Rondônia, e estão todo mundo no mesmo caso. Não tinha nenhum lugar escrito que não poderia fazer isso. Muitas eleições foram feitas no dia 1º de fevereiro, no ato da posse, a eleição e a reeleição. Então, se depois a gente pode dar um mapa para vocês, nós fizemos com uma própria decisão naquele momento do Supremo que caberia que a gente fizesse a nossa reeleição. Hoje o que acontece é que o autor da ação, Partido Novo, que é um partido que tinha uma candidata a vice na chapa do capitão Alberto Neto, que ajuizou essa ação. Naturalmente, é salutar, isso é possível, quem quiser questionar, pode questionar, mas pela decisão que nós vimos, que eu já falei com o nosso jurídico, até o prezado momento a gente pode ser candidato novamente, nós podemos refazer a eleição, mas nós vamos dialogar com os deputados, nós vamos conversar e seguir o melhor caminho do que é melhor para a Assembleia e principalmente para o povo. 18 horas. É isso, né, Karime, Carlão? A gente ouviu aí a fala do deputado estadual Roberto Cidade, atual presidente da Assembleia Legislativa aqui do nosso estado. Para quem tá ligando o rádio agora não tá entendendo nada, o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, mais precisamente o ministro Zanin, né, ordenou a realização de novas eleições para a mesa diretora, depois do Partido Novo mover aí uma ação direta de inconstitucionalidade pela reeleição do deputado estadual Roberto Cidade. Inclusive, essa ação questionou recentes alterações na Constituição Estadual, Karine, como você disse, né, realizadas pelos deputados amazonenses, então, para permitir aí essa recondução do Cidade a esse cargo. Que foi em abril do ano passado. Exatamente. Isso aí ele foi reeleito para 2025, 2027. Exatamente. Essa eleição foi no dia 12 de abril de 2023. E aí o STF realmente julgou como inconstitucional toda essa situação, inclusive essa alteração também possibilitava porque o que acontece? Depois de tudo isso, ele diz o seguinte, que a ALEAM modificou a Constituição Estadual e o seu regimento interno para permitir aí a mesa diretora que promovesse essa eleição antecipada. Só que essa alteração, o que aconteceu? Ela possibilitou que o presidente atual, Roberto Cidade, fosse reeleito pela segunda vez consecutiva. E aí a
todos os acabou que no meio desse imbróglio todo, vamos dizer assim, né? No mesmo dia, todos os deputados aprovaram essa mudança e não, é constitucional. E reelegeram e por isso ficou. E ele então iria assumir para o biênio de 2025-2026. Só que agora o STF disse que não é bem assim que as coisas funcionam. Inclusive, né, Karime, depois disso, ele voltou, depois que ele conversou Roberto Cidade, depois que o deputado Roberto Cidade conversou com a imprensa, ele inclusive soltou uma nota, a Assembleia Legislativa soltou uma nota, dizendo que a Procuradoria-Geral da Casa está ainda se inteirando do teor de toda essa decisão que veio por parte do Supremo Tribunal Federal, mas que eles adotarão todas as medidas cabíveis nesse processo para garantir, então, o processo, para garantir transparência em meio a tudo isso. Mas só que já teve deputado se antecipando, né? Inclusive, durante ali o discurso na tribuna, pelo menos 6 deputados já disseram que se o Roberto Cidade realmente lançar o nome dele para a candidatura para o biênio 2025-2026, eles vão votar no Cidade, que ele realmente vai ser reeleito. E ele disse que ele se dá bem com todo mundo ali durante a entrevista coletiva. O Roberto Cidade. E que ele conta com o apoio de todos os deputados. Mas existe ali fazendo papel já da minha amiga Cíntia Blick, uma conversa ali de bastidores, que outros 2 deputados têm pretensão aí desse cargo. Um deles, inclusive, é a apoiadora dele, que é a Alessandra Campelo. Certo. Né? E aí, inclusive, durante ali a entrevista coletiva, alguns colegas chegaram a questionar. Ele disse que, independentemente do nome dela ou não, ele tem uma boa relação com os 26 deputados estaduais da casa, Karime. Mas Obrigada. não é unânime, né? Não é unânime. E assim, cabe uma disputa aí, né? Vai ser feito novamente, né, Nathalie? Obrigada pelas... A questão, né, Carlão, Sim. que o ministro chega lá e fala, não rolou, é inconstitucional. Daí vai... Desafio. Exato. Aí o deputado Roberto Cidade vai e se lança novamente como candidato, tá desafiando a ordem do Supremo Tribunal Federal. Uma afronta, pode-se dizer assim. A autoridade do judiciário. Bom, onde é que fica aí o respeito às instituições, o compromisso com a alternância do cargo, né, do poder? Para quem que ele governa? Daí fica assim, por que tanto apreço? Por que tem que ser ele? Vou me candidatar de novo. Desafiando uma autoridade maior que deveria ser lá de Brasília, que deveria ser o Supremo Tribunal Federal, né, Carlão? Enfim. Com certeza. Mesmo aí com a decisão clara do Supremo Tribunal Federal, como você falou, Roberto Cidade, ele insiste em se manter no comando. Esse apego aí ao poder ignora os limites da lei e coloca, é claro, em xeque a renovação que a sociedade tanto espera na Assembleia. É lógico isso, até quando, né, os interesses pessoais vão prevalecer sobre o interesse geral, né, Karime, do povo, no caso, as pessoas. Exato, daí é uma medida fica até arbitrária, né, meio que autoritária, né, Carlão? Manobra, né? Essa manobra e essa atitude do deputado. Daí depois também não sabe por que nas urnas foi o fiasco, né? Acho que foi o 4º lugar mais caro da história. O resultado das urnas diz tudo, foi né? Caro, viu? Ficou num vexatório aí, 4º lugar. Exato, foi a campanha de 4º lugar mais cara já registrado, mesmo tendo aí essa campanha milionária, com tempo de televisão desproporcional aos demais candidatos, ficou em vexatório 4º lugar. 6h18, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bora continuar falando de política, Karime? Agora mesmo, Carlão. Vamos falar sobre os bastidores da política. Cíntia Blink já está aqui com a gente. Boa noite, Cíntia. Então, vamos lá. O deputado federal Fausto Júnior decidiu deixar o governo Wilson Lima. Ele pediu demissão, exoneração do cargo de secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano. Como é que isso, né? E com isso, Cíntia, ele volta para onde? Ele volta para a Câmara? Como é que vai ficar a situação das pessoas envolvidas? Conta pra gente, boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, a gente já estava falando disso desde ontem e sim, Fausto Júnior agora ele vai deixar o cargo na Sedurb e volta para a Câmara dos Deputados. Fausto Júnior, quando ele saiu para assumir aí a secretaria, ele deixou Claudernei Avelino assumir o cargo de deputado federal.
E posso falar aqui que Paulderney foi bem importante durante a discussão da Zona Franca. Essa discussão continua, nesse momento ela está no Senado, mas ainda assim ela retorna para a Câmara dos Deputados e eu vou sentir falta de Paulderney por ali. Mas Fausto Júnior retorna aí à Câmara dos Deputados, deixando o cargo da Sedurb. Ele deixa, inclusive, fazendo o lançamento de um novo programa por lá, que é o programa Amazonas Meu Lar, que vão disponibilizar aí mais de 3.300 unidades habitacionais, casas, para financiamento para famílias que estão dentro do critério de subsídio da entrada ao Meu Lar. Enfim. Ele retorna ainda essa semana para a Câmara dos Deputados, deixando Paulderney de fora dessa lista. Por isso que a gente falou aqui ontem, da possibilidade do deputado Saulo Viana assumir alguma secretaria dentro da gestão Davi Almeida. Saulo, que foi um super cabo eleitoral de Davi Almeida, e para isso teve que peitar ali o Wilson Lima e todo a União Brasil, que é um partido do Wilson aqui, né? O Wilson é o presidente do Amazonas, e teve ameaça de Saulo sair aí do cargo por conta dessa fidelidade dele a Davi Almeida. Mas, por que Saulo pode sair? Isso seria bom para Paulderney, porque todos que a gente está falando, Saulo, Fausto e Paulderney, pertencem ao União Brasil, que é o mesmo partido. Então, se o Saulo saísse, a cadeira seria de Paulderney novamente, que Paulderney está ali como suplente de Fausto Júnior. Tá difícil, tá dando para acompanhar. A dança das cadeiras. Exatamente, né? dança das cadeiras. Só que Saulo foi conversar com o deputado e ele falou para mim o seguinte, que não há possibilidade, que ele não está pensando em sair da Câmara dos Deputados, é lá que ele quer ficar. Sim. Então, jogando um balde de água fria aí na possibilidade de Paulderney voltar para a Câmara dos Deputados agora que Fausto Júnior retorna ali. Mas o certo é que é melhor a gente acompanhar os próximos capítulos para saber se Saulo vai sair de fato ou não. Ele garantiu que não, mas tudo pode acontecer. Quem sabe, amanhã é outro dia. Eu concordo com você. Perder o Paulderney agora não é muito interessante. Pois é, para a Zona Franca, em toda a discussão. Ele conhece aquilo lá. Né? Exato, não é qualquer um que conhece. Ele está lá há muito tempo. Essa matéria Zona Franca de Manaus, né, Carlão? Blink, o projeto da lei orçamentária anual que prevê um orçamento de 10 bilhões e meio para 2025 deve ser votado até dezembro pela Câmara dos Vereadores. Procede? Sim, é isso aí. Todo ano a gente tem a LDO, né? A Lei das Diretrizes Orçamentárias no meio do ano, que os vereadores só podem tirar férias se aprovarem isso, né? Quando aprovam. E em dezembro a mesma coisa. Aí ela evolui, né? Para Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, que é aquele documento que fala sobre como vai gastar cada centavo que tem aí dentro do orçamento do Estado. O que entra de dinheiro, de receita, o que vai ser usada na despesa, tudo isso. E aí, nessa conta de receita e despesa e tudo mais, a gente tem a possibilidade aliás, já foi um anúncio do atual prefeito e futuro prefeito falando sobre o hospital municipal. Manaus é uma das poucas capitais do Brasil que não tem um hospital municipal, mas de acordo com Davi Almeida, por conta de um orçamento que está 1,5 bilhão maior, né, em relação ao desse ano, 2025, a previsão é que haja esse aumento, vai ser possível tirar o hospital municipal do papel. Inclusive, ele falou em entrevistas sobre tirar isso do papel, começar a obra a partir do segundo semestre de 2025, daqui a pouquinho. Já agora, né, praticamente. Agora, que legal. Mas a gente vai acompanhar para ver se é só uma promessa de político ou se é verdade. Porque ainda tem uma outra que com certeza ele vai também tirar do papel, é a cidade do autista e a ampliação da guarda municipal. Isso ele falou em entrevista, né? Agora reeleito. Também é importante. Né? Muito importante, claro. Que ele inclusive fala que vai ser uma gestão inclusiva. Boa. A gente tem que ver se como que tá a possibilidade, porque aumentou a receita, mas como é que tá de despesa? Tem que ver como tá a saúde financeira da cidade de Manaus. Mas ele calcula aí que será sim possível fazer essas entregas e logo. E como a Karime falou, né, aumentar a guarda municipal buscando a vaga dos que já foram aprovados, mas que tem vaga ali remanescente e criar a tal cidade do autista. Todas essas promessas que ele fez, de acordo com o que tem falado em entrevista aí, de olho nesse orçamento, fala que deve começar a agir logo, a partir do ano que vem, a gente vai acompanhar.
Ei, Blink, olha só, inclusive nós falamos aqui já no programa sobre esse assunto, que é o Roberto Cidade batendo o pé, e ele vai concorrer aí na nova eleição para a presidência da Assembleia Legislativa. Exatamente. Ele, Blink, vai ter aí concorrente ou já está certa a vitória? Porque já tem alguns que se manifestaram a favor dele, mas não é unanimidade, não é isso? Então, a força de Roberto Cidade dentro da Assembleia Legislativa é muito forte. Não me parece que ele vai ter concorrente, não. Quando ele deixa... Quando ele fala que ele atende a decisão do STF, porque não há outra escolha, ele tem que atender. Não é como se ele pudesse dizer, agora não quero. Então, aquela votação que aconteceu no mesmo dia da posse e tudo mais, isso não está mais valendo. Isso quer dizer que a eleição novamente para presidente vai acontecer agora em dezembro, como tradicionalmente acontece. E o Cidade tem direito de se candidatar como qualquer um, ainda que ele tenha estava eleito já e tal. Agora, essa possibilidade abre espaço para que outros se manifestem e queiram esse lugar? Acho muito difícil hoje. Não sei o que pode acontecer daqui a uns dias. Por quê? Porque seria criar um problema com Roberto Cidade e os deputados não estão querendo isso. O único que eu vejo ali que poderia ter uma possibilidade de tentar seria Daniel Almeida, porque ele tá meio fazendo uma oposição ali dentro. Só que quem vai votar em Daniel Almeida, sendo que a gente tem uma Assembleia fechada ali com Cidade. Eu acho difícil mudar esse cenário, mas eu quero governador, né? Eu quero ter a oportunidade de voltar aqui em outro momento, porque as coisas podem mudar daqui para dezembro, apesar da gente estar muito perto. E eu acho uma possibilidade remota não ser o Cidade o próximo presidente. Mas eu quero poder falar disso depois. Tá ótimo, Blink. Tem mais algum destaque de última hora que você tenha apurado? Tá, deixa eu te contar uma coisa. Já que a gente tá falando sobre presidente dentro de uma casa legislativa, sabe onde que a coisa tá pegando? Sim, lá na Câmara Municipal de Manaus. Olha aí. Já? Ainda nem tomaram posse? Sim, já tá rolando. Por quê? A gente tem aí um prefeito reeleito. Então, quem estava junto com o prefeito, quem foi líder do prefeito, quem super defendeu o prefeito e, obviamente, vai ser vereador ano que vem também, tá? É vereador eleito, tá já se colocando aí para ser o próximo presidente. Então, a gente fala-se de uma disputa entre o atual líder dele, que é Eduardo Alfaia, Elan Alencar, são nomes aí possíveis e Eduardo Assis. São nomes que tá se falando aí nos bastidores que os três estão se colocando para ser o presidente. Essa vai ser uma disputa acirrada e que é interessante a gente ver, porque quem foi numa dessa de quem vai ser o presidente, quem não vai ser o presidente, que Davi perdeu metade da Câmara. Foi aí que ele conseguiu a tal da oposição. Então, dessa vez, a Davi Almeida vai ter que agir com estratégia e, conversando realmente com os vereadores para evitar qualquer tipo de desgaste ali, porque isso quase custou para ele não ter um empréstimo na primeira gestão, que ainda está acontecendo, mas a gente já trata como se fosse 25, porque tudo já passou. Então, acho que é bem bacana acompanhar como é que a coisa vai desenrolar lá na Câmara Municipal, e esse assunto já está super acontecendo ali dentro. Então, vamos acompanhar. Obrigada, Blink. Obrigada, até amanhã. Valeu, Blink, 6h28, você era o melhor mix do Brasil. Continue aí em 100,7, daqui a pouquinho você confere. Manaus volta a registrar ar poluído por causa da fumaça de queimadas. Já. 18 horas. Vamos conferir agora tempo e temperatura, previsão do tempo para amanhã, quarta-feira. Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. De tarde, tempo nublado também, mas não há previsão de chuva, pouca previsão de chuva e chances são de 28%. A mínima prevista é de 27 graus, a máxima pode chegar a 36 graus. A umidade relativa do ar fica entre 44% e 91%. Mix. Olha, o nosso Rio Negro segue em vazante, hein? De ontem para hoje, o nível das águas baixou mais 4 centímetros. E agora o Porto de Manaus registra uma cota de 12 metros e 25 centímetros. E essa quinta-feira, essa é a quinta queda consecutiva, resultado do fenômeno conhecido como repiquete, que temos falado aqui nos últimos dias. No dia 10 desse mês, o rio tinha parado de baixar. Subiu aí por 11 dias seguidos e estabilizou em 12 metros
250 centímetros e agora voltou a descer. Já são 25 centímetros a menos só nos últimos 5 dias. 18 horas. Agora são 6 horas e 29 minutos, você no melhor mix do Brasil, e o Brasil enfrenta uma situação crítica com 791 focos de incêndio ativos. E isso, é claro, não é nada bom. O levantamento é do INPE e revelam também que o Amazonas ocupa a preocupante segunda posição no ranking de estados com maior número de ocorrências, o que também não é nada bom. Carlão, a gente só perde pro Pará aí nesse ranking, tá? E esse cenário é consequência direta, claro, seca extrema, falta de chuva, a estiagem, além da falta de controle nas queimadas. As queimadas no Amazonas já trazem prejuízos, claro, para as populações ribeirinhas, para toda a população, e além da biodiversidade aqui da região. E sem falar, Karime, do ar poluído por causa da fumaça das queimadas que a gente sente aí todo dia. Poluição que voltou, inclusive, a ser registrada depois de quase um mês aí. Municípios do interior do Amazonas e Manaus, também a capital, voltam a apresentar qualidade do ar muito ruim por causa dessa fumaça aí, Karime. Pois é, a gente já estava acostumando com o ar puro, né? Há um mês aí a gente já estava tranquilo, o pior já passou, mas não, voltou. Parece. Nós voltamos a falar ao vivo com a repórter Nathalie Moraes sobre essa situação. Boa noite mais uma vez, Nathalie. Então, aqui em Manaus, hoje de manhã, a qualidade do ar saiu de moderada para muito ruim, é isso mesmo? Exatamente, Karime. Ruim e muito ruim, viu? Poxa. Inclusive, infelizmente, né? Eu costumo ter como parâmetro quando eu olho e não vejo a ponte. Não vi a ponte, realmente a gente sabe que a qualidade do ar tá de ruim para muito ruim, e foi exatamente o que voltou a acontecer na manhã desta terça-feira aqui na nossa capital, depois de quase um mês, como bem disse aí o Carlão. Além da nossa capital, Manaus, os municípios de Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Itacoatiara, Parintins e Urucará também tiveram registros de fumaça. Os maiores níveis de poluição registrados nesta terça-feira foi ali por volta das 8 horas da manhã, e a situação mais crítica foi no município de Urucará, onde a qualidade do ar chegou a ficar muito, muito ruim mesmo, registrando ali quase 200 pontos na manhã de hoje. Em seguida, aí veio o município de Itacoatiara com a qualidade do ar também ruim, com 86 pontos, Parintins com 82 pontos de poluição, Barreirinha com 80 pontos e Boa Vista do Ramos com 78 pontos. Já aqui na nossa capital, a qualidade do ar começou moderada, mas aí amanhã foi avançando e a gente foi progredindo aí para ruim e muito ruim, inclusive na zona central, onde a qualidade do ar também chegou ali a mais de 80 pontos. E já a zona rural também ficou bastante afetada. Esses dados, eles foram divulgados pelo Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental, que é o SELVA, né? O aplicativo SELVA da Universidade do Estado do Amazonas. E aí, como o Carlão disse, né? A gente tem registrado recordes de queimadas e tudo isso, infelizmente, acaba influenciando na nossa qualidade do ar. Segundo dados, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Amazonas registrou só este ano mais de 24.580 focos de calor, número que é maior do que o que foi registrado durante todo o ano passado. Então, são números que nos entristecem e coloca aí o Amazonas em terceiro lugar entre os estados com maior número de queimadas no bioma amazônico. Em primeiro lugar é o Pará, né? Aqui a gente estava em segundo, mas fala esse outro ranking aí. Pois esse dado foi divulgado pelo INPE. Também. Então vamos atualizar com os seus números. Diga lá. Então, em primeiro lugar, os números atuais colocam o Amazonas em terceiro lugar entre os estados com maior número de queimadas. Em primeiro lugar é o Pará. O primeiro lugar é o Pará com 42 mil focos. O segundo estado com maior número de focos é o Mato Grosso com 25 mil. Okay. E o 25.440. Não, fui eu que errei a conta mesmo, vocês estão certos. O Amazonas é o segundo lugar. O Mato Grosso é o terceiro. O Amazonas tem 25.580. Me corrigindo. Tranquilo, mas eu que errei a minha conta. Não, normal, mesmo. A gente é de humanas, a gente erra a conta menos, mesmo. Mas então, isso. Estamos em segundo lugar no ranking. O Amazonas está no segundo lugar do ranking. Fui eu que errei a conta. Tranquilo. Agora, um outro dado que você falou que hoje, na medição do aplicativo SELVA, estava com 80, né? O índice 80 de poluição. E o normal é de 0 a 20. Exatamente. Não é? Só pra gente ter noção de como... A Organização Mundial de
saúde, né? Que eles preconizam ali que a gente esteja, se até de 0 a 20, hoje amanheceu, chegou a 80, pra gente ter uma noção aí de como estava ruim a qualidade do ar. Exatamente, Karine. Tá Boa ótimo. noite. Obrigada pelas informações. Boa noite. Eu tava só esperando os números da Nathalie, Karine. Poxa vida. Agora são 6h35, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, um incêndio de grandes proporções atingiu parte do pavilhão principal do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia na estrada da Ponta Negra, zona oeste de Manaus. Carlão, a fumaça preta, inclusive as imagens foram bem impressionantes e as investigações iniciais indicam que o fogo pode ter começado por causa de um curto-circuito no ar-condicionado. Quem traz mais detalhes a respeito do assunto é o repórter André Meirelles. Um curto-circuito em um ar-condicionado foi a causa do incêndio que destruiu parte das instalações do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia na manhã desta terça-feira. Nenhuma pessoa ficou ferida durante o ocorrido. O Major Patusco, do Comando Militar da Amazônia, informou que o incêndio teria iniciado entre 9h40 e 10 da manhã e acabou se alastrando rápido porque as pequenas chamas do curto-circuito atingiram colchões do alojamento do comando. Esse curto-circuito no ar-condicionado que gerou uma faísca e veio atingir um dos colchões, né, já de pronto acionaram a equipe de combate a incêndio. Então, cabe ressaltar que nós temos uma equipe de combate a incêndio que está sempre de prontidão para esse tipo de ocorrência. Então, essa equipe veio de imediato para prestar ali aquele primeiro combate ao fogo. Nós acionamos o Corpo de Bombeiros Militar aqui do Amazonas, que também veio a nosso auxílio, e a gente conseguiu contornar da melhor maneira, de forma que só houve bens materiais, então ninguém se machucou, ninguém se feriu. Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros disse que 8 viaturas foram enviadas ao local e as equipes atuaram no resfriamento da estrutura atingida, controle total das chamas, rescaldo e vistoria da área. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h36 e o Supremo Tribunal Federal arquivou por falta de provas o inquérito que investigava o senador Eduardo Braga, do MDB, numa suposta delação de executivos da Hipermarcas. O ministro Edson Fachin determinou o fim das investigações, acatando o parecer da Procuradoria-Geral da República, que afirmou não haver qualquer materialidade para sustentar as denúncias. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal reforça que apenas delações sem provas concretas não justificam uma ação penal. A Procuradoria-Geral da República foi clara ao apontar que, depois de anos de investigações, nada que vinculasse Eduardo Braga a supostos repasses foi encontrado. Com isso, o ministro Fachin não viu motivos para prosseguir com o processo, considerando que não há expectativa de que novas provas apareçam para sustar qualquer prática ilegal. Em nota, Eduardo Braga, o senador, lamentou o denuncismo vazio ao qual foi submetido e ressaltou que a justiça prevaleceu. Essa investigação, aberta em 2018 e ligada à Operação Lava Jato, surgiu de uma delação que, como agora comprovado, não tinha fundamento concreto contra o senador. Com o arquivamento, Braga reafirma seu compromisso com o exercício transparente do mandato, afastando de vez qualquer suspeita sobre sua atuação. E nas redes sociais, o senador Eduardo Braga se manifestou. Ele postou o seguinte, abre aspas: a justiça prevaleceu. O Supremo Tribunal Federal arquivou um inquérito sobre a delação de executivos do grupo Hipermarcas, reconhecendo a ausência de provas. Sempre confiei na justiça e, embora lamente o denuncismo vazio de que fui vítima, considero que hoje a verdade foi restabelecida. Seguimos firmes no compromisso de trabalhar pelo Brasil e pelo Amazonas, fecha aspas, escreveu o senador Eduardo Braga. Agora são 6h39, Karine, vamos para Brasília. Vamos para Brasília, Carlão. Vamos conversar com o nosso correspondente, jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Vamos lá. Depois das eleições municipais, vamos agora para eleições aí em Brasília, na Câmara. O atual presidente Arthur Lira anuncia a candidatura do deputado Hugo Mota, do Republicanos, para sua sucessão. É isso mesmo, Cadu. Já é oficial, campanha na rua, Cadu. Boa noite. Cadu. Boa noite, Karine e Carlão. Boa noite, ouvintes. Hoje eu falo com vocês ao vivo
aqui da Câmara dos Deputados. E como era esperado, né? Hoje o clima esquentou por aqui, por causa das eleições para presidente da casa, que acontece lá em fevereiro do ano que vem. Eita, povo pra gostar de eleição, hein, Karime e Carlão? A eleição acabou um dia desse e agora eles voltam pra rua, como vocês dizem, botaram um bloco, botaram um trio na rua, aqui tá clima de carnaval mesmo. Mas o processo é o mesmo de uma eleição normal, Karime. Tem aquela prévia dos partidos, as lideranças formam alianças, elas tentam entrar no consenso. E o Arthur Lira, ele esperou as eleições municipais passarem, acabarem, para ele anunciar quem é o cara que vai sucedê-lo. E esse cara é o deputado Hugo Mota, Karime, do Partido Republicanos, do estado de Sergipe. E quem é Hugo Mota na fila do pão, afinal? Hugo Mota é filho de uma família tradicional de políticos lá de Sergipe, é um parlamentar jovem, de 35 anos, olha lá. Mas ele está no 4º mandato dele de deputado federal. É um parlamentar experiente, muito próximo ali do agronegócio, do mercado financeiro, do setor imobiliário, setores que têm um lobby muito forte aqui dentro do Congresso Nacional. Ele já foi líder do Republicanos, do partido dele, várias vezes aqui na Câmara, e é uma liderança do Centrão. E junto com o Lira, ele foi um dos arquitetos daquele orçamento secreto nos tempos de Jair Bolsonaro. E hoje, com o fim do orçamento secreto, é o cara que faz a máquina das emendas funcionar aqui na casa. Seria mais do mesmo, então, trocar o Arthur Lira pelo Hugo Mota? Nem tanto, viu, Karime? O Mota, ele é um pouco mais maleável, ele é mais negociador, ele é mais conciliador, menos chantagista, mais menos vingativo, Cadu. Enfim. O governo Lula está até apoiando o Mota nos bastidores, viu? Até porque a expectativa de que as relações entre o governo e o Congresso melhorem a partir da entrada do Hugo Mota e também do Davi Alcolumbre, o próximo presidente do Senado. É importante lembrar, o cenário vai mudar totalmente a partir do ano que vem, com Hugo Mota, provável eleito, e também o Davi Alcolumbre, provável eleito no Senado. Até porque aqui, Karine e Carlão, o clima é meio de comício, como eu falei, viu? Hoje o Hugo Mota, ele se reuniu com vários partidos, recebeu o apoio do PP, recebeu o apoio do PL, do MDB e do PT também. Então tá bem clima de campanha. Tipo, o candidato sai pra rua, saindo correndo por aí, abraçando o povo, é o que o Hugo Mota tá fazendo, viu? E a expectativa é de que seja uma eleição com vitória elástica do Hugo Mota. Se tudo der certo como eles estão planejando aí, o Hugo Mota vai ser o presidente da Câmara mais jovem da história. Interessante isso daí. Karime e Carlão. Ei, Cadu, você fala aí, mas depois que esse povo se elege, aí muda um pouco as configurações, né, Cadu? Mas vamos seguir aí para ver o que vai dar. Cadu, ainda falando sobre o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele criou aí uma comissão especial para discutir a PL da anistia que livra os envolvidos no dia 8 de janeiro. Cadu, explica pra gente aí essa ação do presidente Arthur Lira. Ô, Carlão, quem achou que ia rolar anistia pro pessoal envolvido nos atos criminosos de 8 de janeiro do ano passado pensou errado, viu? O Arthur Lira deu um reset na máquina e agora o projeto de lei que propõe essa anistia vai começar do zero. Por quê? Porque Lira mandou criar uma comissão especial para debater esse tema. E o que é uma comissão especial, afinal de contas? É um grupo formado por parlamentares de vários partidos que vão ter o prazo aí de 40 sessões para discutir o tema com a sociedade. Então vai poder realizar audiência pública, vai poder visitar os presos lá na Papuda, vai poder conversar com os advogados, enfim, dá para fazer um monte de coisa para manter o tema quente. Porém, todavia, contudo, né, tem aquele outro lado. O debate pode fazer com que o tema esfrie e inclusive pode haver risco de ser rejeitado na própria CCJ, nessa própria comissão. Então, na verdade, isso foi uma jogada do Arthur Lira, viu, Carlão? Os deputados da oposição, bolsonarista principalmente, eles queriam aprovar hoje essa matéria na Comissão de Constituição e Justiça. Tanto que estava maior burburinho hoje à tarde na comissão, todo mundo querendo que a matéria fosse aprovada, mas aí ela foi retirada de pauta porque o Lira criou essa comissão especial. Eles queriam que os parlamentares da oposição queriam que o Arthur Lira colocasse o projeto de lei em pauta no plenário, assim que aprovasse na CCJ. E em troca, Carlão, eles votariam no tal Hugo Mota. E aí o Lira
Lira, para não ceder a essa chantagem, ele cortou e aparou. Decidiu criar essa comissão especial para tirar o tema da panela quente. Agora vai ser um pouco difícil essa matéria ser aprovada, viu? O Carlão e Karime vai ficar provavelmente para o ano que vem. O objetivo é esse, foi esfriar o tema e não ceder à chantagem. Foi aquela pisada do pescoço do Arthur Lira no pescoço do pessoal da oposição. Carlão e Karime. Eita, né, Cadu? Agora traz pra gente os outros destaques, as rapidinhas do dia, Cadu. Bora lá de rapidinhas, Karime e Carlão, só tenho uma rapidinha e é um baita destaque, viu? Manda. Eu destaco aí o deputado Paulderney Avelino, do União Brasil, que tá de malas prontas de volta para Manaus, viu? Isso mesmo. Ele vai devolver a cadeira para o Fausto Júnior, que é o titular do mandato e que deixou o cargo, a cadeira aí há 11 meses para ser secretário no governo de Wilson Lima. Então o Paulderney não quis dar declarações, eu procurei hoje ele aqui à tarde, ele deu uma fugida, ele me deu um perdido danado, mas o Fausto Júnior, ele publicou nas redes sociais que está voltando para Brasília. Ele publicou, agradeceu o Wilson Lima pelos 11 meses de trabalho e que agora ele está de volta a Brasília. Aí as pessoas perguntam, por quê? Estamos em novembro, né? Claro, o motivo só tem um, são emendas parlamentares. Daqui para o final do mês, Karime e Carlão, vai abrir a janela das emendas parlamentares, para onde os parlamentares vão indicar o encaminhamento dos recursos deles, né? Que ao todo são 42 milhões. E aí o deputado tem que estar aqui, o Fausto Júnior tem que estar assumindo o cargo para que ele assine todas as emendas, não vai ser o Paulderney. Então, eu não sei se foi o major. Claro que tem um acordo, obviamente, mas eu não sei se o Paulderney está feliz com essa situação, não sei se o Paulderney está ciente de que ele vai ter essas perdas, mas nós vamos perder, Karime, no sentido da questão da Zona Franca de Manaus. Claro. O Paulderney é um exímio líder, né? Ele é um cara experiente, um homem habilidoso, ele consegue fazer conciliações, ele consegue negociar. As últimas, embora a gente tenha perdido alguns pontos na questão da reforma tributária, no que se refere à Zona Franca de Manaus, Paulderney conseguiu muita coisa, junto com a bancada do Amazonas. Eu acho que a gente perde bastante com a saída dele. Então, vamos aguardar, vamos ver se o Fausto Júnior tenha amadurecido nesses últimos 11 meses e volta pra cá um pouco melhor. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, até amanhã. Tchau. Agora 6h47, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o presidente Lula se prepara para reunir ainda esta semana os governadores de todo o país. Em pauta, a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública que quer aumentar investimentos e também a presença das forças de segurança nos estados e nos municípios, hein, Karime? Então, Carlão, essa PEC pretende fortalecer o combate contra a violência com um plano de segurança integrado, alinhando o governo federal, estados e polícias locais. A ideia é criar um Fundo Nacional de Recursos Contínuos para equipar e treinar as forças de segurança, além de investir em inteligência e em programas sociais para evitar o avanço da criminalidade. Olha só, a expectativa é que essa PEC ofereça um suporte robusto, principalmente para as regiões mais atingidas pela violência e pelo crime organizado, que cresce de forma alarmante. Então, Carlão, só que essa reunião com os governadores também coloca em debate a autonomia dos estados na questão da segurança. A PEC tem potencial para dividir opiniões, porque traz aí a necessidade de uma cooperação mais intensa entre União e estados, que ainda precisam alinhar prioridades para combater o crime de forma realmente efetiva e duradoura. 18 horas. Esporte. Às 6h48, o nosso giro esportivo começa assim. O Amazonas enfrenta o Botafogo de São Paulo daqui a pouco na Arena da Amazônia pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na temporada da segunda ano, o Amazonas conquistou 22 pontos contra os clubes da região sudeste do país. O Amazonas segue invicto na Arena da Amazônia, onde fez 6 partidas, 5 foram vitórias e 1 empate, Karime. Vamos lá, ó. E atenção, acabei de receber a informação que o confronto entre Peñarol e Botafogo vai ser realizado no estádio Centenário, em Montevidéu, nessa quarta-feira, dia 30, às 9h30 da noite, horário de Brasília, com a presença das duas torcidas. Isso por causa da série de confrontos que aconteceram no Rio de Janeiro entre uma partida entre os dois times. Bom, a Conmebol informou que a mudança foi feita seguindo recomendações
recomendação de segurança do Ministério do Interior da República Oriental do Uruguai. E voltando aqui ao nosso assunto, pelo Brasileirão, Vasco e Corinthians venceram os jogos de ontem. O Vasco derrotou o Bahia por 3-2 e ainda sonha em disputar a Libertadores em 2025. O Corinthians venceu o Cuiabá por 1-0 e saiu da zona de rebaixamento, olha aí. Domingo, os fãs da Fórmula 1, Carime, terão aí a chance de ver o GP de São Paulo. A corrida no Brasil promete grande disputa pela briga rumo ao título, ainda indefinida, inclusive. Pelo menos 3 pilotos na briga: o Max Verstappen, Lando Norris e Charles Leclerc. Carlão, e ainda tem mais aí um destaque para esse sábado, tá? Depois das sessões do dia, o MP45B, carro que Senna guiou em busca do bicampeonato mundial, vai desfilar pela pista diante do público. Imagina a emoção. Bacana. Só tem um mistério aí, o grande mistério. Não se sabe ainda quem vai pilotar aí esse possante. Beleza, 6h50. 18 horas. Economia. Indicadores econômicos de hoje: o dólar fecha em alta de 0,92%, cotado aos R$5,76. O euro fechou em alta de 0,9% e fechou aos R$6,23. E o Bitcoin registrou uma queda de 1,52%, cotado agora a R$382.938. E o Bovespa fechou em queda de 0,32% aos 130.793 pontos. E Carlão, estudo recente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital revelou uma comparação impactante. São Paulo concede quase 4 vezes mais incentivos fiscais do que a Zona Franca de Manaus. Eu não estou entendendo muito esse cálculo, tá? Bom, mas a Odinei Araújo fez uma reportagem explicando pra gente essa equação. Vamos acompanhar. Ao contrário do que se propaga, inclusive pela indústria paulista, o Amazonas não é o recordista em incentivos fiscais. São Paulo é o estado campeão em concessões de incentivos. As indústrias paulistas concedem 44 bilhões e 400 milhões de reais por ano, em média, de isenção fiscal. O Rio de Janeiro é o vice-líder com quase 13 bilhões de reais em renúncias. Puxado pela Zona Franca de Manaus, o Amazonas fica em terceiro lugar, com quase 12 bilhões de reais de incentivos fiscais. É o que aponta um estudo divulgado pela Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, FENAFISCO. O vice-presidente da FIEAN, a Federação da Indústria do Estado, Nelson Azevedo, lembra que além de ser o terceiro em renúncia fiscal, o Amazonas é o 7º estado com maior participação na arrecadação do país. O que compensa em parte as propaladas renúncias da Zona Franca de Manaus, que em percentual dos gastos tributários do país representa 8,5%. A indústria do Amazonas é o principal motor econômico do estado. Com sustentabilidade, promove 122 mil empregos diretos e patrocina, inclusive, a nossa Universidade do Estado do Amazonas, além de entregar para o mercado consumidor produtos de ponta e de alta tecnologia. Segundo o estudo da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, a concessão de incentivos fiscais fará com que os estados e o Distrito Federal deixem de arrecadar 266 bilhões e meio de reais no ano que vem. E se a projeção for confirmada, corresponderá ao triplo da renúncia fiscal registrada em 2015, quando a soma foi de 88 bilhões de reais. O presidente executivo do CIEAN, Centro da Indústria do Amazonas, Lúcio Flávio de Oliveira, porém, lembra que os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus são direitos garantidos pela Constituição Federal. O regime tributário da Zona Franca de Manaus está previsto na Constituição. Não é uma decisão de governo, mas de Estado. Por isso não deveria estar no rol de gastos tributários, assim como o Simples Nacional. Esse modelo não é exclusivo do Brasil. Há países ricos como Estados Unidos e Canadá têm gastos tributários em percentual do PIB maior que o do Brasil. Portanto, o regime da Zona Franca é um modelo alternativo. Não é uma decisão de política econômica, mas de Estado. O estudo estima que, na média, as renúncias fiscais correspondam a 1,32% do Produto Interno Bruto de estados e do Distrito Federal. No Amazonas, segundo a FENAFISCO, as renúncias fiscais
chegam a 62% da receita potencial. Já em São Paulo, o estado mais rico do país, os benefícios fiscais reduzem em 30% a arrecadação. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o uso de transporte público perdeu espaço para veículos próprios ou por aplicativo no país. É cada vez maior a preferência por viagens intermediadas por empresas como Uber e 99 em todas as classes sociais, inclusive. Carlão, né? Que revela a pesquisa CNT de Mobilidade da População Urbana 2024, realizada pela Confederação Nacional de Transportes com apoio da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Mix. Olha só, reunião do CODAN, Conselho de Desenvolvimento do Amazonas, no próximo dia 31, avalia aí 56 projetos industriais e investimentos de R$1 bilhão. 1 bilhão e 300 milhões, hein? É muita grana, hein, Carlão? Muita grana aí para o Polo Industrial de Manaus, o nosso polo, Karime. Boa notícia, tá? E na oportunidade vai ser realizada aí uma exposição especial das Eletros e Associados sobre tudo que é produzido aqui no estado do Amazonas. Vamos aos detalhes com Odinei Araújo. O faturamento do Polo Industrial de Manaus de janeiro a junho desse ano atingiu quase 19 bilhões de dólares, uma variação de 10,58% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Por esses números, na avaliação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Amazonas, a previsão é de que no final desse segundo semestre, o faturamento da indústria local alcance o recorde de 41 bilhões de dólares registrado em 2011. De acordo com a SEDECT, as séries históricas mostram que o segundo semestre sempre é melhor que o primeiro. A liderança do faturamento vem do setor de bens de informática, com 23,41%, seguido do polo de duas rodas, com 18,49%, e o setor eletroeletrônico, com 18,7%. E no próximo dia 31 de outubro, o CODAN, que é o Conselho de Desenvolvimento do Amazonas, vai se reunir para avaliar novos projetos industriais, conforme o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Serafim Corrêa. Na oportunidade serão apreciados 56 projetos que vão gerar mais de 1.600 empregos com investimento de 1,3 bilhão de reais. Portanto, uma ótima notícia para o Polo Industrial de Manaus. Na ocasião, também segundo Serafim Corrêa, será realizada uma exposição especial da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, a Eletros, e seus associados. E na 310ª reunião do CODAN, haverá uma exposição dos principais produtos do nosso polo eletroeletrônico. Agradeço a Eletros, que montou a exposição e vai propagar tudo aquilo que fabricamos aqui, vendemos para o Brasil e para o mundo. A exportação do Polo Industrial de Manaus tem crescido em torno de 1,74% e chega perto da média histórica, que é de 2% de exportação. Os números da indústria do Amazonas em geral voltaram a crescer apesar das crises de 2015, 2016 e da pandemia. Inclusive, há uma previsão de que esse ano o crescimento chegue aos níveis máximos, com recordes de investimentos e emprego. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 58 minutos. Nós vamos conferir outros destaques do dia no Amazonas, no Brasil e no mundo. 18 horas. O presidente russo Vladimir Putin anuncia exercícios estratégicos de treinamento nuclear. União Europeia decide aplicar tarifas extras para veículos elétricos chineses. Na Argentina, pelo menos uma pessoa morreu vítima do desabamento de um hotel de 10 andares. O presidente Lula barrou pessoalmente a adesão da Venezuela nos BRICS. 18 horas. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, os países da Amazônia deram um passo importante. Anunciaram um acordo para criar um mecanismo financeiro de cooperação no combate às crises ambientais que atingem a nossa região. Essa decisão foi tomada pelos membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica durante a COP16 da Biodiversidade, realizada lá em Cali.
Esse compromisso envolve a Bolívia, o Brasil, a Colômbia, o Equador, a Guiana, o Peru, o Suriname e também a Venezuela, que pretendem agir contra o desmatamento, a seca e também as queimadas descontroladas na maior floresta tropical do planeta. A declaração de Cali não deixa dúvidas aí sobre a urgência dessa ação, apontando o aumento do desmatamento, da degradação ambiental e dos crimes ambientais, além da crescente violência contra defensores dos direitos humanos. O documento destaca a necessidade de medidas urgentes e coordenadas entre os países amazônicos, com apoio da cooperação internacional. No entanto, ainda não foram divulgados os valores que serão destinados a esse fundo, uma promessa já feita na cúpula da Amazônia em Belém. Isso foi no ano passado. 18 horas. 7 em ponto, hein, Karime? Boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia. Um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.